te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consiste em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, no versículo de 5 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e como oferta votivas. Jesus dizia: vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganado, para que muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente? Quando ouvis falar de guerra, revolução, não fique apavorado. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continua: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fome, peste. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis preso, perseguido, sereis entregues na sinagoga e posto na prisão. Sereis levado diante dos reis, governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhará a vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles os matarão. Alguns de vós, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perderás um só fio de cabelo de vossas cabeças, e permanecendo firme, que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 33º domingo do tempo comum.
E no próximo domingo, então, a igreja celebra Cristo, Rei do Universo. E no outro próximo domingo, já entramos então no tempo do Advento. E então nós estamos utilizando a cor verde nesse último domingo. Depois já entramos para a cor branca, cor roxa, e voltamos para o branco, e assim vamos vivendo esse novo ciclo do ano litúrgico que se iniciará daqui a 2 semanas. E a liturgia desse final, desse ano litúrgico, ela sempre nos apresenta esse finalidade, né? O final dos tempos. O como acontecerá o final dos tempos. E Jesus, então, ele, no Evangelho de São Lucas, desde o capítulo 9 até o capítulo 19, o sentido de São Lucas é relatar esse caminho percorrido de Jesus para Jerusalém. E Jesus, ele ia com frequência para Jerusalém, só que agora de uma forma definitiva. Ele ia entrar em Jerusalém e lá ele ia oferecer sua vida para a salvação de toda a humanidade. Então Jesus, ele chegando no templo de Jerusalém, ele vê as pessoas admirando o templo, olhando as belezas das pedras e toda aquela situação, porque para eles o templo era tudo na vida de fé deles. Porque o templo era o lugar deles se encontrar para os sacrifícios, para oferecer os animais em sacrifício. E então o grande sentido da vida deles era o templo. O templo era aquilo mais sagrado, né? Para os judeus não tinha uma coisa mais sagrada do que eles contemplar o templo, onde era lugar deles fazerem o seu sacrifício, que na concepção do segmento deles, então oferecer em sacrifício os animais era para ter então essa comunhão e essa ação poderosa de Deus na vida deles. Porque eles iam na sinagoga, e na sinagoga eles se encontravam para rezar, para meditar a palavra, o Torá, mas o templo era lugar de apresentar o sacrifício, né, que os sacerdotes apresentavam. E aí então Jesus, vendo eles, contemplando a beleza do templo, e tudo para eles era aquele templo, e Jesus falou que tudo aquilo seria destruído. Trouxe para eles algo de diferente, mas que incomodava muito, porque eles eram aquele povo que tinha dentro da sua cultura religiosa o templo como algo de muito sagrado. E Jesus fala isso, Jesus morre nos anos 30, na nossa era, o templo é destruído no ano 70 e escrito no ano 80 por São Lucas esse evangelho. Então o povo tinha como essa expectativa, porque tinha que se cumprido aquilo que Jesus tinha falado, e eles então esperavam a volta de Jesus. E eles esperavam então a volta de Jesus, e o sentido para eles, essa volta de Jesus, como Jesus estava perto, na opinião deles, para voltar, se nós pegar aqui a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, vai dizer que Paulo falava, quem não trabalha também não pode comer. E por que São Paulo disse isso aos Tessalonicenses? Porque eles viviam uma época onde eles esperavam que Jesus ia voltar. Então eles cruzaram os braços, porque o que nós vamos trabalhar se Jesus vai voltar e vai acabar tudo e tal? Então por isso São Paulo escreve que eles tinham que voltar para a sua vida de trabalho. Ele falou, eu mesmo trabalho porque eu mereço
porque eu prego o Evangelho, eu não tinha necessidade, mas eu trabalho para mostrar que é necessário que se faça. Então eles esperavam a volta de Jesus. Então, na verdade, quando se fala desse templo, esse templo é o próprio Jesus Cristo. E o que a liturgia nos convida a viver é uma vida aonde nós nunca vamos perder. Nós precisamos, através da nossa fé, através de reconhecer que o templo sagrado é o próprio Jesus Cristo que deu a vida por nós, e nós viveremos então dentro dessa condição de estar a serviço dele, e as tempestades da vida, os terremotos da vida, com Deus nós venceremos todos eles, e um dia então encontraremos na glória eterna. Então o amor e o serviço a Deus não tem nada que pode destruir. Ninguém pode destruir esse templo que é Jesus Cristo. E quando esse templo que é Jesus Cristo, ele habita dentro do nosso coração, nós somos pessoas que não perderemos um fio de cabelo de nossa cabeça. Isso é promessa de Deus para todos aqueles que o amam. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.